Santos! Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro baiano, campeão absoluto desse ano. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro baiano, campeão absoluto desse ano. Santos, Santos, Santos sempre Santos. Salve, salve, alvinegros da Vila Belmiro. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Alvinegros da Vila. Aquele que você sabe, podcast de torcedor para torcedor. Meu nome é Rodrigo e mais uma vez eu conto com a participação dele, Guilherme Matheus. Salve, salve, nação santista. E desde já vou mudar essa frase. É de santista para santista, não é de torcedor para torcedor. Desculpa. E vamos começar? Vamos começar então. Hoje a gente vai ter um podcast mais sério, tá? A gente já fez 2 podcasts aí que zoou um pouco mais, né? As primeiras vezes. Depois nós falamos aí dos perrengues, demos muitas risadas. Mas vamos fazer um podcast sério. Eu não sei se vai ser possível, mas vamos tentar aí. Nós vamos comentar hoje sobre algumas decisões, contratações, enfim. Vamos falar sobre as administrações do Santos Futebol Clube. E mais importante disso aí, tá? Nós não vamos julgar valores nenhum. A gente não vai defender ou atacar nada. A gente vai falar de uma perspectiva de fora para dentro. Ou seja, ninguém aqui tem envolvimento com nenhum dirigente, com nenhum diretor, com nenhuma diretoria, com nada. A gente vai falar tudo no olhar de nós mesmos, dos torcedores. Dos torcedores, no caso, que a gente participa e frequenta, tá? Então, é um olhar mais personalizado do que a gente vê que acha errado, que acha certo, tá? Então, é uma coisa mais séria, vamos tentar falar alguma coisa. Não, ou seja, não temos embasamento para falar sobre qualquer tipo de assunto. Porém, nós temos o olhar, que é de mais de 10 anos numa arquibancada, né? Então, para começar, vamos começar falando do presente, né? Vamos começar falando da gestão de hoje. O que você acha da gestão de hoje, Guilherme? Então, a gestão de hoje eu acho que tem pontos positivos e pontos negativos, assim. É uma gestão que tropeça muito, tem muitos detalhes que às vezes parecem que não tem ninguém nem para observar, mas no modo geral até positiva, vai de regular para boa. E você? Bom, eu acho que toda gestão ela vai ter, né, os pontos positivos e negativos. Uma única coisa que eu acho é que isso, assim, né, de novo, sem nenhum tipo de julgamento, mas o que eu acho é que tá faltando um presidente torcedor. Eu acho que é muito presidente político, sabe? Eu acho que eu sinto falta de ver um presidente torcedor, porque são tantas decisões que pode melhorar o povo, a arquibancada. O Santos é do povo, tá ligado? Então, eu acho assim, às vezes o presidente não precisa ser torcedor, mas tem que ter pelo menos alguém da diretoria envolvido. Até o próprio, para falar de presidente antigo, Modesto Roma, ele já foi diretor de torcida, assim, não que ele seja um torcedor, que se diga, nossa, veja ele na arquibancada. Mas não, às vezes falta, além do presidente, ser bem assessorado. O que mais tem é santista qualificado. Olha, eu vou te falar que eu juro que eu tinha não do Pérez, eu particularmente eu não conheci o Pérez, eu fui conhecer nas também. Eleições agora. Nem votei nele também. Antes de votar eu não conhecia. Mas eu tinha uma esperança no Rolo. Por ter participação de arquibancada e tal, eu tinha uma esperança no Rolo. Também não posso muito avaliar do que o Rolo fez e do que o Rolo não fez, porque foi uma administração muito conturbada. Foi estranho. Até o processo de impeachment ali, né? Foi estranho como aconteceu, os agentes envolvidos, né, no processo de impeachment. Eu já adianto que eu não sou um adepto do Pérez, mas também não sou adepto do impeachment, porque eu acho que para ter impeachment... Eu acho que deveria ter uma coisa mais grave. Eu acho que rolou muito naquela coisa do fervor, assim, tipo assim, tá fazendo coisa ruim, então tem que tirar. E eu acho, na minha concepção, assim, bom, para você sair, você tem que infringir alguma coisa ali muito grave, né? Isso aí eu concordo contigo. Impeachment não é chegar, não gostei do que tá fazendo, vou tirar. Não é assim que funciona. Impeachment pra mim é caso grave. Provaram que o cara tá roubando, provaram que o cara fez alguma coisa que não se pode no estatuto. Aí é outra coisa. Agora, infelizmente, você votou errado, você tem que arcar com as consequências por 3 anos. Exatamente. Então não tem o que fazer. Eu acho que o presente hoje, eu vou te falar a real,
eu acho muito nebuloso. Nebuloso pelo fato que as coisas não são esclarecidas pro torcedor. Sim. As coisas acontecem por debaixo dos panos. Eu tô fazendo uma análise baseado nos jornais que nós lemos. Mas é imprensa, blá blá blá. Mas é o que nós temos. Por quê? Verdade. Porque eu abri o site do Santos essa semana pra ver alguma coisa. Transparência quase não tem, né? As contas parece que vai ser aprovada ou não vai ser aprovada. Então nunca se sabe. Esse negócio de conta é bem complicado, assim. Desde gestões passadas, nego conta com venda que não tem. Então, e aí eu entro no mérito exatamente disso. Quando eu falo de ter um presidente torcedor, eu tô falando do fato do presidente falar assim, putz, eu vou deixar um Santos melhor pro próximo. Sim. Sem ter aquela coisa tipo assim, mas se o próximo for melhor que eu, vai ser melhor falado. O Santos é maior que qualquer presidente. Isso que eu ia falar, às vezes se você deixar melhor pro próximo, tu não vai ter o destaque que o próximo vai ter. Se você deixar um Santos sem dívida, tudo certinho, o outro tem mais chance de brilhar, né? Exatamente. Mas então, não vai anular a sua administração. Né? Exatamente, aí é aquela coisa. Mas o que é maior? A tua administração, o teu ego ou o Santos? O Santos, então. Primeiramente de tudo, deveria ser o Santos acima de tudo isso, todos, né? Isso, e assim, mas se bem que essa frase não foi boa, né? O Santos acima de tudo de todos. Todos dentro da... Não foi legal, O Santos que eu digo, se você vai ser presidente do Santos, o Santos deveria ser sua primeira preocupação. Né? Em segundo, os torcedores. Em terceiro, o seu próprio nome, coisas assim. E assim, não falando só de Santos agora, né? Mas nós sabemos que, politicamente falando, todos os presidentes pensam assim. Tipo assim, deixar seu nome. Eu vou trazer um craque, mas alguém vai falar assim, cara, mas você não vai ter dinheiro pra pagar isso aqui. Foda-se, é meu último ano mesmo, eu vou deixar essa dívida aí. Agora a lei não deixa também isso, né? Mas assim, mas ainda assim, é muito que acontece. Por exemplo, agora vamos começar com um assunto aqui de administração pra ver se concordam ou não concordam. A gente tá falando de presidente, e aí você falou, a lei não deixa, mas dá brechas. Por exemplo, Cueva. Verdade. Cueva. Cara, vamos ser sinceros, assim, eu não tô acusando ninguém, tá? Vou deixar bem claro isso. Não tô acusando ninguém, mas é muito difícil falar que ninguém molhou a mão nisso aí, cara. Porque não tem um porquê trazer esse maluco. Então, eu não vou falar molhar a mão que é complicado, mas assim, pelo menos faltou uma análise, né? Que o Cueva já dava problemas no São Paulo. Eu acho que a análise... O cara já, às vezes, não queria jogar, ficava com birra no banco. Aqui eu não sei, pelo menos não tá reclamando, não, mas assim, é estranho. Mas eu não tô nem fazendo uma análise da pessoa. Eu tô fazendo uma análise do negócio. Porque se o negócio é você pegar o cara emprestado, só que você tem a obrigatoriedade de comprar o cara, e o cara, você não sabe como que ele vai render, independente do cara que seja, pode ser o Cueva ou pode ser o Neymar. Você não sabe o que ele vai render ou não para você poder comprar esse cara mais tarde. E o valor, agora você vai me desculpar, mas o valor pelo Cueva é gigantesco. Então você deveria ter sido analisado antes, né? Quem que pediu? Foi o São Paulo que pediu? Foi o presidente que achou que era um bom negócio? O que aconteceu? O São Paulo, ele provavelmente não, né? Porque nem... Se ele tivesse confiança no jogador, ele pelo menos daria mais chance. Colocava de titular, né? Eu também acho. Daria mais chance e tal. E, assim, tem outro, né? Brian Ruiz tá aí, né? O Brian Ruiz, a gente tá lendo as notícias, né? Foda. Que ele tá sendo reintegrado. Mas assim, foi ele que saiu. Porque ele falou que não se sentia à vontade. Mas o São Paulo ele não deu mostras nenhuma que quer contar com ele, né? Porque se você tá treinando separado, o técnico é afim do seu futebol, tá interessado, vai lá, conversa, tem interesse em você não mostrou o seu potencial e integra, né? Agora, então, fazer aposta com salário alto é complicado, né? E a gente tá analisando essas coisas de fora de novo, né? Mas o papo aqui, a gente nem quer fazer comentários daqueles comentaristas de ESPN ou Sport TV, porque não é o caso do podcast, vocês estão ligados. Mas assim, não é possível, olhando de fora, não é possível que os caras sentem numa mesa, coloquem e falem Cueva. Não é possível que não tenha ninguém pesquisa, né? Que não tem ninguém que fala assim, mas ele deu problema no São Paulo, né? Uma coisa é tu trazer um desconhecido, sei lá, do time do interior de São Paulo pagando pouco. Exatamente. Aí beleza. Aí é uma aposta. Uma aposta é uma coisa. O Cueva é realidade já, meu amigo. Quanto que é o salário do Cueva? Puta, eu não quero... Assim, de novo, então, como a gente não é comentarista aqui, eu não vou nem pesquisar, que eu não quero nem saber. Eu quero saber o cara não estreou até agora, velho. Não, ele conseguiu ser expulso em 1 minuto na Copa do Brasil. Tudo bem que foi injusto. Foi injusto. 1 minuto mas... você conseguiu ser expulso. Tá ligado? Mas enfim. Levou o Luizão, né? Você lembra? Nossa, o Luizão é uma... Mas assim, o que eu tô falando
lógico, é muito mais fácil falar do presente que falar do passado. Por exemplo, Luizão que você falou, Robigol, lembra? Não, mas tinha mais potencial entre aspas. Tudo bem, Robigol tinha 30 e pouco, 34 anos. Fez um gol de pênalti, né? Um gol de pênalti, né? Mas eu tava nesse jogo. Eu também tava nesse jogo. Mas então, sabe o que eu acho estranho? Que há algum tempo atrás, eu me lembro quando contrataram o Lucas Lima, que não era ninguém, aquele traíra. Sim. Eu me lembro que eu vi uma entrevista, o cara falando, não, a gente analisa, a gente sabe que ele dá passe de 40 metros, a não sei quanto. Aí na época eu até falei, isso é balela, que o cara nem jogou, tá fazendo nada. E depois ele provou que sabia jogar. Sim. Agora graças à nossa macumba e zica, ele nunca mais vai jogar esse filho da puta. Temos outro exemplo também, o Santos, principalmente o Santos São Paulo, o Santos deu muito bem em cima de São Paulo, né? O Arouca veio desacreditado, né? Ficou uma merda. O Arouca veio desacreditado e deu certo. Então, assim, sim, eu não consigo entender pessoas que não fazem uma análise. Pô, o Cueva não era o momento. Se o Santos tem um salário base, né, que é de 300 mil, né, aí tem mais luva, dependendo do cara, o cara pode ganhar mais, mas tem um salário base, pô, tu olha pro Cueva, vale a pena? Então, a gente pode até queimar a língua, mas até agora... Eu espero queimar a língua. Quantos meses estão aqui? Ele tá aqui? 2, 3? Mas eu sei de jogo assim, foi o quê? 2 de titular? Eu nem lembro. E não mostrou nada demais, né? Não mostrou nada. Fez um lance diferente. Nada. O exemplo, o Jorge, no lateral esquerdo, foi bem mais acertado. E em 2 jogos já fez gol, já jogou bem, tem potencial, é novo. Mas assim, eu acho que... Olha, vamos falar lados positivos agora, dessa administração em relação à contratação. Sim. São Paulo mesmo. Eu acho que o São Paulo, o ponto de... Vamos começar do ano passado. Ano passado o Santos tava numa maré foda. Os jogos tava difícil de assistir. Santos América. Tava difícil de assistir. Eu acho que o primeiro ponto positivo foi o Cuca. Sim, o Cuca foi um acerto. Foi um da acerto primeira gigantesco. passagem foi uma merda. Sim, quase caiu graças a ele. Foi uma merda. Mas assim, eu acho que foi bom o Cuca nessa segunda passagem, porque... Vamos ser sinceros, o time do Santos ele não tem nenhuma base. Nosso time hoje não tem base. Hoje, sendo São Paulo, os jogadores botando no papel não tinha uma base nenhuma. Porque ano passado a gente falava, pô, não tem meio campo. Quando o Pérez traz o São Paulo, e o São Paulo, lembrando, era um namoro antigo do Santos. Várias vezes tentou. O Santos estava namorando o São Paulo desde ninguém acreditava. Eu não acreditava que o Santos ia trazer. Desde a Laú. Foi do nada. Assim, o Pérez acertou, na minha opinião, mas demais. Eu tô muito iludido com o São Paulo. Tô mesmo. Assim, hoje... Se deixar o cara trabalhar, já deu que tudo bem. A gente tomou goleada, mas... O que eu ia falar, ele tá fazendo nada, né? Hoje o São Paulo tá tirando leite de pedra. Com nada. Vamos ser sinceros, você acreditava que o Santos ia ganhar do Grêmio na primeira rodada fora? E ganhando bem. Jogando muito. Que ia estar jogando bonito. Tudo bem, o próprio jogo contra o time de Itaquera, que a gente perdeu nos pênaltis, a gente massacrou. A gente massacrou eles. Praticamente não viram a bola. E a gente atacou. É que também, assim, o São Paulo, ele tá fazendo o melhor. Só que também o material humano... E é o que eu ia chegar. Não dá pra fazer milagre. Agora elenco, vai vir Marinho, talvez chegue outro Flamengo, mas... O que eu ia chegar é isso. O São Paulo tá com praticamente o mesmo elenco do ano passado. E fazendo muito mais. E o meio campo que a gente não tinha... A gente tá tendo um meio campo foda hoje. Que é o mesmo jogador do ano passado. Então, assim, foi uma aposta sensacional. Isso eu confesso, foi uma aposta sensacional do São Paulo. O Jorge também veio de um problema que a gente tinha de lateral. Sim. Né? Então o Jorge também. Os 2 goleiros, hoje nós temos 2 goleiros. Eu gosto muito do Vladimir. Gosto muito do Vladimir. Foi uma puta trairagem. Eu acho que foi uma trairagem, também concordo plemente, mas o Everson realmente é um goleiro de ponta. Mas aí só vou defender o Vladimir, e não teve chance também assim de revezar, que nem o São Paulo fez. Sim. Porque os jogos que ele entraram, é só lembrar o ano passado do Santos Corinthians, que ele catou muito, catou até pensamento. Teve outros que ele não teve essa chance. Eu gosto do Vladimir pra caralho. E também. Nunca reclamou, nunca foi, eu sou reserva, blá blá blá. Mas eu acho que hoje em relação a elenco, eu acho que o Pérez tá fazendo o que dá. Não tem dinheiro, né? Não tem dinheiro. E então... tá trazendo e tá acertando mais com pouco, né? Tipo, exatamente. O Everson, o Vladimir, exatamente. o zagueiro colombiano, que eu esqueci o nome agora, porque eu tô gravando. Que você também esqueceu. O Aguilar. Isso, a zaga meio que acertou. Meio de campo tem o Gemota, ainda pra mim precisaria mais eu acho pra fazer uma sombra. Eu acho que ele tá acertando no elenco
muito mais com o São Paulo, e claro, o São Paulo eu acho que eu posso até estar errado, eu acho que eu não concordo com o que eu tô falando. Eu acho que eu não concordo com o que eu tô falando. Você não concorda com o que você tá dizendo? Eu acho que eu não concordo, mas eu vou falar. Eu acho que o São Paulo tem mais mérito que o Pérez nesse ano. Ah, não, sim. É que assim, eu penso assim, se eu sou presidente, eu tô falando de futebol, mas teoricamente eu não entendo, eu sou um torcedor. Você traz um cara que entende e ele tá, tipo, resolvendo seu problema. Se você traz um funcionário bom, ele resolve o seu problema. Você não precisa saber ser treinado. Tá. Se você traz um técnico bom, o cara fala, ó, traz esse, traz aquele, então você resolveu o seu problema. Então, mas aí eu vou colocar outro problema então. O São Paulo queria sair fora logo no início. Porque o Pérez prometeu um paraíso pra ele e não deu. Tanto é que o São Paulo deu o que ele tem de bom? O caráter. Porque desde aquela história, você vai receber os jogadores, não. Ele falou, não quero. Se bem que também assim, é outra cultura, é outra educação, a Argentina que muito brasileiro ainda torce o nariz, faz birra e Leverkusen, né? Não, Leverkusen tem que se aposentar já há muito tempo. Né? Já há muito tempo, né? Mas então, aí que tá, se você vamos gerir uma empresa, digamos que o Santos é uma empresa organizada e tal. Você contratou o técnico fudido. Então, o técnico você já tem. Você escutar o técnico, você resolve. Se o técnico pede, preciso de um centroavante, que ele tá pedindo desde janeiro, né? No de agora. Quem sabe a gente estaria um pouquinho melhor hoje. Imagina o Kleber Pereira nesse time. Nossa, Kleber Pereira do começo ainda, de 2006. Imagina o Kleber Pereira nesse time. Kleber Pereira, Viola... quem mais? Borges. Imagina pra esse time. Ricardo Oliveira. O Ricardo Oliveira foi embora antes lembrando que Borges e não Borja. Não. Por favor, né, Borges? Precisamos de alguém que esteja em campo, pelo menos não viajando. Por favor. Mas não vamos falar disso. Por favor. Né? Vamos falar de outro assunto, então. Mas assim, resumindo. Em campo, tá indo aos trancos e barrancos e deixar o cara trabalhar. Eu vou ser sincero. Vou ser sério, o Palmeiras, eu sei que não é do Palmeiras. Quanto que ele gasta e quanto que a gente gasta. Nem salário a gente paga às vezes. Vamos ser sinceros, que é pra Santista. Nem salário a gente paga às vezes. Então, cara, perdeu, tudo bem. Goleada não era pra ser, mas acontece. Cara, mas eu vou te falar que eu tô iludido. Eu tô iludido. Eu acho que mesmo as goleadas que nós sofremos, o São Paulo ele tava à disposição de tomar. Porque é o estilo dele. Ele na cabeça dele. Eu tô meio que fantasiando isso. Eu não sei se é verdade. Mas eu penso que na cabeça dele, ele assim, é só mais um jogo. Por mais que ele seja argentino, que ele tenha a concepção do derby, sim. Eu acho que na cabeça dele ele deve estar pensando assim: é só mais um jogo. Errei, bola pra frente. É isso que eu ia falar. Eu perdi 3 pontos hoje, eu ganho 9 amanhã. Demorou. É a filosofia do cara. O cara ataca. Se você exatamente. o Palmeiras, querendo ou não, é difícil dizer, mas eles têm um time de qualidade. Você ataca, você abre espaço. Você abre espaço, os caras chutam pra gol. Enquanto o Palmeiras erramos. Ele errou na escalação. Mas a mesma coisa, se a gente elogia contra o Corinthians, que mesmo assim a gente não fez os gols, mas a gente massacrou, a gente tem que elogiar quando o Palmeiras foi pra cima. Não tem o que fazer. Sim. Você perde 1-0, vai fazer o quê? Vou retrancar? Não, tem que ir pra cima. Aí foi, até que deu a merda. Outra coisa da gestão atual que a gente pode discutir isso, inclusive sobre a administração, de como tá sendo isso tudo, Vila Belmiro. Vila Belmiro ficou aí 3 meses passando por reformas, né? A Vila Belmiro a gente sabe que é um assunto complicado para Santista, porque os santistas da capital vão, entre aspas, alguns, né, preferir o Pacaembu. Vila Belmiro é nossa casa. Vila Belmiro teve altos e baixos com super preços de camarotes no começo, depois voltamos a um pouquinho mais popular, reformou um pouco, não reformou algumas coisas. O que você acha da Vila Belmiro, Guilherme, hoje? Então, hoje o que você pensa? O problema de Santos é que é assim, é bem separada a torcida do Santos, de Santos e de São Paulo. As duas devem, tanto a de Santos quanto a de São Paulo. A Vila Belmiro é um problema maior. Fizeram aquela porcaria de camarote lá do Visa, setor Visa, que foi uma merda, vamos ser sinceros. Vamos começar falando da Vila Belmiro, que na nossa época, pelo menos, cabia 26 mil. Não, eu cheguei a em jogo pegou 22 mais, né? E pouco. Eu não cheguei a 26. Mas eu comecei depois de jogo do que você, mas eu peguei 22. E aquilo. Isso número oficial, 26, né? Claro. Que fora isso era um inferno. Mas então, tirou todo o aspecto alçapão, porque você tira ali as cadeiras baixas, que era geral, que você ia lá, tinha um senhorzinho que viu o Pelé falando, do pé, e virou um setor de cartão de crédito, que a empresa às vezes dá, o cara às vezes nem era santista ia, ficou uma bosta, né? Ficou aquele aquário. Vamos começar tirando os alambrados, né?
A gente começa por aí. A gente começa tirando alambrado. Porque futebol moderno... Vamos deixar bem claro uma coisa aqui para os nossos ouvintes. Pelo menos a minha concepção, o Guilherme vai poder falar o nome dele, com a voz dele, mas eu sou contra o futebol moderno, tá? Eu sou contra o futebol moderno porque, pelo menos assim, qual que é a característica do teu time? Então, por exemplo, se a característica do teu time é daquele futebol, como eu tô falando pela minha opinião, do Santos pra mim era ligado à Vila Belmiro, e a Vila Belmiro pra mim era ligada ao Alçapão. Era aquele cara chato no alambrado, cuspindo na galera, falando, aqui é Santos, malandro. O cara não, Rodrigo cuspindo na galera, né? O cara... Na galera não, nos jogadores adversários, Diego Souza... Vamos deixar esse para outro episódio. Mas eu tô acostumado com isso. Então, quando você me vem um presidente e fala assim, não, vamos colocar vidros porque melhor... Vale ressaltar que não foi essa gestão. Não, foi passado. Agora, eu não tô nem mais falando de gestão. Agora eu tô falando... No geral. No histórico da administração, que é o foco do programa. Outra. Eu acho que assim, a Vila não é tão grande, mas dá pra você fazer setores caros, setores baratos. Vou falar de outro time, o Cruzeiro. O Cruzeiro Mineirão tá um setor lá atrás do gol, lá que é 10 mangos. Não, hoje eu vou ter que fazer uma ressalva. Eu tava vendo os preços da Vila no próximo jogo. 60 mangos. Não, o próximo jogo que vai acontecer, provavelmente já aconteceu quando você tá usando isso. Provavelmente não, já aconteceu. Já aconteceu, Santos Internacional, eu fui comprar o setor que eles fizeram atrás do gol, tava reformando, que era camarote, atrás do gol onde era a Sangue Jovem, ali tá o mais barato, ali tá R$10 a meia. Então, acho que tem que fazer essas coisas, assim. Eles estão fazendo isso. E outra, sei lá, dinheiro, mas sei lá, eu acho que a Vila lotada ou o Pacaembu lotado é mais importante pro aspecto futebol do que o dinheiro. Eu também sou dessa filosofia também. Bilheteria nunca foi a renda principal do Santos. O Santos chegando na final, por exemplo, Copa do Brasil, que tá milionária, é mais importante do que encher o estádio até a semi, a Vila ou o Pacaembu que seja. Concordo plenamente. Eu prefiro muito mais fazer um jogo onde eu lote a Vila e não cabe mais ninguém, e com isso eu consigo impulsionar os jogadores para uma final e aí ganhar o título, do que ficar naquela coisa de 10, 8, 7 e não ganhar porra nenhuma. Né? Isso. Eu até só qualquer coisa, dúvida, vai no YouTube, põe Santos e Grêmio 2002, Santos e São Paulo, tu via como era a Vila, tipo, na fila, na época da ruim. Então, sabe, é só pensar um pouquinho, assim. Eu acho que futebolisticamente, até se perguntar pra jogador tal, que a Vila cheia, foda-se o ingresso, o valor que é cheio apoiando. Agora eu vou te fazer uma pergunta pra você dissecar aqui. Cadeiras cativas, o que você acha? Então, aí que tá um problema. Eu não sei estatuto, assim, eu não sei como é que é o contrato. Não importa. Vamos falar o que a gente vê. O que é uma merda? Às vezes, sei lá, um jogo decisivo vende tudo, aí você vai ter a cativa, sei lá, de 100% de lotação lá, tem 30%. Assim, eu não sei o que é, porque é um contrato meio que vitalício, a pessoa comprou. Teoricamente, a pessoa que morreu deveriam devolver a cadeira cativa. Eu sei que não acontece, eu tenho amigo que o pai morreu há 20 anos, ele continua usando a cadeira cativa. Só lembrando, tá, para vocês que estão escutando, a gente tá falando isso, de novo, sem embasamento nenhum. Sim. A gente tá falando pelo que a gente vê. Por sinal, até uma boa, eu sei que comentários ainda a gente tem pouco, é comentar. Se a gente falou alguma coisa errada, fala que a gente corrige no próximo programa, não tem problema nenhum. Porque, por exemplo, sobre a cativa, a gente não tem acesso ao estatuto. Eu tentei, inclusive, ver sobre esse estatuto de cativa, não consegui, né? Eu sei o estatuto de camarote, que o camarote se aluga por ano. É 1 ou 3 anos, né? Não, se aluga por ano, na verdade, quando eu fui ver, era por ano. Mas a pessoa paga, né? Você pagava um valor cheio que ia de 30 mil a 50 mil por ano, porém, você tem que pagar o valor do ingresso, e o valor do ingresso era o valor do camarote também. Então não era o valor popular, era o valor do camarote. Então você paga 50 mil mais o valor do camarote. Vamos ser sérios, se fosse só 50 mil já estaria muito justo, assim, a pessoa ter. Mas a cativa eu sei que a pessoa tem, tá? Exemplo, o Rodrigo em 1950 comprou uma cativa. Teoricamente ele tem direito sempre a ir lá e comprar ingresso. Só que às vezes acontece, a pessoa não compra,
Aí chega no dia do jogo, não comprou e fica aquele lugar vazio e a Vila naquela parte vazia. Então acho que o Santos, pelo menos isso, ele deveria ter alguma coisa para se proteger. Ó, você vai, jogo é domingo, até sexta você tem que comprar a porcaria do seu ingresso. Não comprou, vai ser vendido a qualquer Zé Mané que quiser, sócio que quiser ir. Eu tenho uma opinião sobre isso, e aí eu peço aí os nossos ouvintes para dar o feedback de Minha vocês mãe? também. Tua mãe é flamenguista, né? O seu pai? Meu pai é palmeirense. Inclusive, eu já tô uma semana sem falar com ele. Porque. Então, fala a sua opinião. Então, minha opinião sobre as cativas. Cara, de novo, falando de fora pra dentro, tá? Eu não sei se isso é tão simples ou não. Mas. O Guilherme tem uma cadeira cativa, tá? Vamos supor que o Guilherme tem uma cadeira cativa. Não tem o Santos, se alguém está escutando, pode me dar uma Pode cativa. dar, Mas vamos supor que o Guilherme tenha uma cadeira cativa. Eu acho. Se nós, torcedores comuns, nós temos um tempo de compra, por que eles não podem ter também? Sim. Então o jogo é domingo, amigo, você não reservou, você não comprou até sexta-feira, deixa esse ingresso com um preço de popular, um preço de patrocinador. Independente, ver um sócio lá e... Hoje o sócio tá pagando R$30, tá? O mais barato é isso. O mais barato é R$30. Então assim, fulano não reservou a cativa, libera para sócio. Porque é um lugar bom. Porra, é excelente. Eu já fui com amigos também meus já fui. É excelente, assim. O lugar é bom, sabe? É um dos poucos lugares na Vila Belmiro que você consegue um pouco mais de... Não, você consegue mais de cobertura se chover alguma coisa. Sim, né? Então, mas por que não? Por que não? Gente, a gente tá falando de uma coisa simples de fazer... Eu não sei se é reunião, eu não sei o que é. De uma coisa simples. Eu não tô falando pro cara assim... Você está perdendo a cativa. Eu tô falando direito de reserva. Exatamente, eu tô falando pro cara assim, você tem direito de reserva. Porque eu acho que um santista vendo, eu não posso ir, eu tenho certeza que qualquer santista fala assim, se eu não posso ir, o fulano de tal pode ir no meu lugar e vamos encher a vila, cara. É o mínimo, né? Vamos encher a vila. Porque, por exemplo, quando o Santos voltou, quando a Vila Belmiro voltou, né, esse ano de 2019, todo mundo queria ir, saudades, não sei o que lá. A vila lotou. Eu olhava pra frente na cativa, vazio. Tinha a mesma meia dúzia de sempre. Eu vi. Não, que é o núcleozinho, né? Aquele núcleozinho que não bate chuva. E antes de mais nada, tem pessoas da cativa que vão todo jogo. Sim, claro. Então, parabéns a essas pessoas. Mas tem pessoa que não vai. Tem pessoa que eu conheço que o pai morreu há 50 anos, 40 anos. Ele não chega pro Santos, meu pai morreu, vou devolver a cativa pra você voltar a vender, que deveria ser o correto. E tem pessoas... O Santos não fiscaliza também, né? E tem pessoas que não vão porque o preço é mais alto. Eu posso pagar 20 mangos aqui, nem vou. Tem gente que eu conheço que quando é final, decisão, aí nem vai. Não vai. E vende pro amigo. Então, aí é foda, né? Realmente e aí, vamos, né, analisar isso, né? Se puder, né? Não sei eu acho que a Vila Belmiro, ela... Cara, você tem vários jogadores que deram entrevistas, né? Agora que não tem mais isso, mas falando que era o pior lugar pra se jogar. Aquele bosta do Rogério Ceni falou que a Vila é pior. Tem uma entrevista do Juninho Paulista que ele fala, já jogou no Maracanã, mas quando jogava na Vila era o pior lugar, parece que o cara tá do lado. Então a Vila é um alçapão. Se não tem gente, não é um alçapão, né? Exatamente. Então, e assim, a gente já tem a dificuldade de polícia militar. Polícia militar não deixa... São Paulo é uma merda, né? Não deixa entrar nem com bexiga, como nós falamos no programa dos perrengues, né? Porque bexiga é muito ofensivo, né? Nossa senhora, não pode... Até porque eu tô com uma bexiga, vou matar o Rodrigo aqui com uma bexiga. Então, assim, a gente já tem esse problema. Então, a gente já tem um problema da PM tá proibindo muitas torcidas organizadas, tipo a torcida jovem. A torcida jovem, às vezes... sei lá, parece que bateu o bumbo. Nossa, deu mais de 110 decibéis, vamos proibir. Aqui, quando a gente separa os assuntos, eu até separei isso. Acho que a diretoria do Santos podia intervir mais. A gente vai comentar sobre isso mais pra frente. Depois a gente conversa também sobre isso. Vamos começar assim. O que eu quero dizer é, nós já temos um monte de pessoas externas do Santos já dificultando o acesso de um monte de coisa. E aí você vai lá e não ajuda não indo, como os caras da cadeira cativa. Porra, meu irmão, você tá pensando no Santos ou tá pensando em quê? Nem que se fizesse um sorteio pra sócio que não fosse ganhasse. Era importante ter gente, né? Eu até entendo
a questão dos caras falarem, não, vamos colocar cadeira porque tá perigoso, porque num lugar de 1 tá cabendo 5. Eu até entendo, porque, por exemplo, a gente ia pra arquibancada da torcida jovem, pô, num quadradinho ali que caberia que era um lugar, ficavam 5. Eu até entendo uma discussão embasada em segurança, eu até entendo o cara falar assim, não, é porque realmente para segurança a gente teve que diminuir a quantidade de gente. Eu até consigo entender um argumento plausível. O que eu não consigo entender é o cara falando, não, a gente não pode vender esse ingresso porque a cadeira é cativa do cara para sempre. Então, pra sempre, né? Pra sempre. Comprou em 1950, sei lá, R$1.000, R$500 é pra sempre. E aí isso eu não consigo entender. Isso eu não consigo entender. Isso aí é bem então, complicado. A Vila Belmiro, eu acho que tem essas coisas que a gente precisa discutir. Qual que é a solução pra Vila Belmiro? Sim, pra ser rentável, né? Pra ser rentável, exatamente. Porque assim, muitos falavam, até na nossa época, falavam, não, tem que subir que nem lá a Bomboneira. Não, seria até bom, até gostaria, mas... Como é que faz isso? Como é que faz isso? Fazendo isso do jeito que tá? Como é que a gente faz isso? Então, são assuntos pra gente realmente discutir entre torcedores, sabe? Eu acho que a Vila Belmiro, a gente, inclusive se você está escutando, se você é contra tudo que a gente está falando, fala com a gente. Quem sabe participa até do próximo. Vamos discutir sobre isso, porque a Vila Belmiro, muitos acham que deveria virar um museu e tem que ter um estádio novo. Eu, por exemplo, sou contra. Eu acho que se a gente olha para a Inglaterra, um dos futebols é foda, né? Futebol bom, é né? realmente um dos campeonatos mais antigos, campeonatos não, né? De ligas e times mais antigos do mundo. Pô, o Old Trafford do Manchester United, cara, a parada não... Assim, reforma-se, né? Mas a história que esse campo tem... Então, e te falar, exemplo, na Europa teve esse movimento para colocar cadeiras, mas agora o que tem? Borussia Dortmund tirou as cadeiras atrás pra ficar a torcida. E todo mundo paga um pau. Aquele puta mosaico que sobe o carinha com o olhinho lá, com o binó. É do caralho. As torcidas sempre tem que ter o espaço popular. Entendeu? Então, assim, sei lá, dá pra negociar, reformar. E vamos deixar claro aqui no podcast que o podcast é... Sem partido. Não, o podcast eu acho que ele funciona como uma discussão, assim como na vida, né? E eu sempre falo isso, por exemplo, na filosofia, pra gente chegar a um lugar, na filosofia a gente tem várias ramificações. Então, eu tenho uma discussão onde eu tenho uma opinião A, B. B, C, D, E. E aí, na A e na B, eu posso formar uma C. E é isso que a gente quer aqui nesse podcast. Então, se você, por acaso, não, a Vila tem que virar museu, tem que construir um estádio em Cubatão, em São Paulo, manda e-mail pra gente, fala com a gente e vamos discutir isso, porque às vezes, quem sabe, alguém escuta a gente e pode conversar. Às vezes você pode ter uma ideia que dê certo. Exatamente. Seja viável. Porque lembrando, a gente aqui é pelo Santos. A gente aqui é pró-Santos. Quando a gente por acaso critica alguma coisa, a crítica é pra construir alguma coisa pro Santos. Sim. Né? A gente não tá falando isso pra agredir algum sistema político santista, nem nada disso. A gente tá falando pro Santos, tá? E remendando aí no assunto que a gente tá falando de estádio, Pérez falou que o Santos tem que jogar mais jogo em São Paulo do que na própria cidade. Guilherme, Santos Pacaembu, fala dessa história aí. Então, vamos lá, essa história é antiga, né? O Santos jogava muito jogo em Santos, lógico, que é a Vila, e às vezes não lotava como muitas vezes, né? E falavam, não, o Pacaembu é a solução. Por um momento foi, começou a mandar, lógico, a torcida nunca tinha jogo lá, começou a lotar, e agora a gente viu que é mais ou menos, né? Porque assim, lá não lota, aqui não lota, a torcida do Santos é bem preguiçosa. No geral, você que está ouvindo, que não vai no estádio e tem condições de ir, é preguiçoso, né? Então, nem lá nem cá. Então, eu acho que o assunto Pacaembu, ele começou a ser discutido. Claramente, você ligava na TV, via a Vila Belmiro vazia, era só jogo na Vila. É óbvio, se você tem 20 jogos na Vila, o próximo Pacaembu é óbvio que vai lotar. Exato. Porque a galera mó cara não vai pro Pacaembu. É a mesma coisa, se ficar todos os jogos no Pacaembu, o último jogo for na Vila, vai estar cheio. É óbvio. Então, só que assim, essa discussão, na minha opinião, caiu... Não, eu acho que na minha opinião caiu por água abaixo quando começou a passar todos os jogos do Pacaembu no Paulista. Porque eu fui em todos os jogos e assim... Foi diminuindo. Você não... Lógico, a porcentagem você não tem com discussão. Afinal de contas, se na Vila cabe, sei lá,
16 e no Pacaembu cabe 30, porra, você não tem nem que discutir isso. É óbvio que só o tobogã vai lotar mais que a Vila. Mas a minha discussão é de porcentagem. A porcentagem de lotação. O Pacaembu tá sendo praticamente a mesma coisa que a Vila Belmiro, visto que a gente paga pra estar no Pacaembu. É um aluguel. O torcedor de São Paulo, ele não tá lotando todo o jogo. Não tá lotando. Eu acho um pouquinho mais profunda. A discussão deveria ser: por que o torcedor do Santos não vai estádio? Sendo na Vila ou no Pacaembu? Que mesmo alternando, se fosse um jogo aqui, um lá, a gente sabe que depende do jogo, né? Dependendo do jogo na Vila, no Clássico tá lotado, tu não consegue... E na Vila tem um milagre, né? Aí você vai lá comprar como sócio, tá esgotado, chega na hora, tem 11 mil, que isso aí, né, é meio estranho. Mas enfim, é uma discussão assim, como posso dizer, mais profunda. O torcedor do Santos é meio preguiçoso, não sei. Desde a época do Neymar, já fui em jogo na época que tinha o Neymar e tá vazio. Do Robinho, eu já fui em jogo que tinha 2 mil, 3 mil na fila. E já fui em jogo na fila que o Santos tinha 16 mil e tava na merda. Aí é uma discussão um pouco mais profunda. Se é o ingresso... O valor do ingresso acho que não é assim. Olha, eu consigo... Vou citar um rival. Palmeiras, o ingresso mais barato é o quê? 80 mango, 90 e tá lotado. Tudo bem, o torcedor lá tá sendo iludido, é trouxa, porque, desculpa, pagar 100 mango pra ver Palmeiras e Mirassol e eles ser goleados não faz sentido. Mas, assim, é uma discussão mais abrangente. Ver por que o torcedor do Santos não vai no estádio. Assim, eu acho que poderia ter Eu acho que o Rodrigo nem pensa tanto que nem eu, mas eu acho que podia ter um revezamento, Vila e Pacaembu e tal. Só que a discussão vai um pouco mais além. Porque a torcida do Santos não abraça, às vezes, o time. Eu não penso muito igual a você, não. Eu acho que eu posso falar da visão do torcedor da Baixada, porque, afinal de contas, por mais que eu vá muito em jogos do Pacaembu, eu vou muito mais aqui, né, por muito mais tempo. E aqui tem aquela história: não vou porque tá chovendo. Não cômodo. Não vou porque tá muito sol. Então, assim, todo jogo tem uma desculpa. Porque, todo assim, jogo tem se uma você desculpa. tem, o Santos brasileiro, exemplo, 19 jogos do brasileiro antigamente era aqui. Então eu escolho o jogo. Eu não vou Santos e Juventude, que o Juventude é uma merda. Eu vou Santos e Flamengo, que o jogo é legal. Vou no Clássico. Isso já aconteceu até com a gente, assim. Claro. Você tem o dinheiro limitado, tu era moleque, não tinha dinheiro? Sim. Vou no Clássico, foda-se Santos e Bangu. Eu sempre defendi a alternativa de carnê. Eu sempre defendi essa alternativa porque você se programa, lógico, pagando antes. Eu não sei como poderia ser essa dinâmica. Até porque o calendário da CBF é uma bosta. A gente muda sabe, muito, né? Muda. Mas assim, eu sempre defendi essa questão do carnê, porque eu acho que é uma oportunidade de você garantir um lugar, principalmente nos jogos modinha. Final, semifinal, sabe? Jogos modinha, eu acho que tinha que ter uma pontuação. O Santos tá começando com essa pontuação aí pra experiência e tal. Mas porque assim, é muito louco. Você vai contra time de interior no Paulista, 5 mil. O mesmo time interior sendo uma semifinal, você não consegue ingresso. Aí você que foi em todos os jogos do Paulistão, não consegue ingresso porque aquele torcedor modinha quer ir. Então, assim, tem que rever. É uma coisa, eu acho que tem que ser mais democrática possível e mais popular possível. Então aí que tá. O carnê eu acho interessante. Só que seria interessante você saber todos os jogos quando vai ser. Exatamente, sim, claro. Que nem depois a gente vai falar quando o Santos joga no Pacaembu, que tem a caravana, blá, blá, blá. Exemplo, o Santos tem 19 jogos, certo? Isso é óbvio, que é 19 jogos pela tabela. O Santos poderia ver, exemplo, vai em junho. O Santos vai jogar 5 jogos em casa. Ele pode ver, 5 jogos em seguida na Vila, provavelmente não vai ter público, que é muito perto. Então ele poderia separar, um domingo vai ser na Vila, na quarta no Pacaembu. Só que essa logística ele deveria fazer antes. Cara, você vê de carnê, na Vila vai ter 14 jogos do Brasileirão na Vila, exemplo. Vai ser esses jogos. Aí a pessoa paga um carnê. Agora eu não vou pagar um carnê se eu não sei se o Santos vai jogar aqui, se vai jogar na Vila, no Pacaembu, na Vila. O horário que a própria CBF aí também, o Santos teria de negociar. Um jogo é às 8, outro jogo é às 9h40, outro jogo é sábado. Por exemplo, eu trabalho de sábado. Sábado às 4 da tarde ou às 6 eu não consigo ir, que fica em cima. Como eu vou comprar um carnê se eu não sei nem o horário? Se você entrar no Globoesporte.com, até, sei lá, a 12ª rodada tem horário, depois não tem. Porque a TV joga conforme o que dá. Aí como tu vai vender um carnê? E eu vou ser até contraditório agora, porque eu vou defender os caras da cativa. Porque tu imagina só, você é um torcedor assíduo, tem cativa e o jogo é no Pacaembu.
Então. Ou então você que comprou o camarote jogando no Pacaembu. Beleza, o Santos pode chegar pra você e falar assim, não, eu te busco de carro em casa. Mas às vezes tu não quer, né? Aí você fala, cara, mas eu quero aqui do lado. Se o cara mora na frente à vila, exatamente. Fala, então, eu saía então 15 minutos antes. É muito foda. Eu sou contra os jogos do Pacaembu como tá sendo. Acredito que tem que ser, mas, por exemplo, eu seria a favor se o Santos não comprasse, né, mas pegasse os direitos do Pacaembu. Eu seria a favor se o Santos pegasse os direitos do Pacaembu, sendo que clube pudesse usar o clube, pudesse... É que o Pacaembu não pode ter show, né? Mas pudesse ter alguns eventos. Então, o Pacaembu é complicado, que tu não pode reformar, não pode mexer. Exatamente, mas assim... Aí assim eu poderia ser um pouco a favor. Alugando, gastando mais dinheiro e tudo mais, e sendo muitos jogos lá, eu sou meio contra. Lógico, eu tô falando isso numa discussão muito rasa. A gente deveria fazer um programa só sobre Santos no Pacaembu, por exemplo. Mas concordo com você em relação a qual jogo levar pra lá. Eu, por exemplo, eu não levaria nenhum clássico importante pro Pacaembu. Sim. Porque aqui eu ainda tenho essa mística da Vila Belmiro e o Alçapão, tá ligado? Então, o problema do Carnê é mais grave, porque deveria ver com a CBF primeiro. Por exemplo, campeonato inglês, se você pegar a tabela do ano que vem, você vai saber na última rodada que dia, sim, claro, o horário, outra história. E que o cara vai jogar, não vai mudar, porque, então, ele tá disputando o título, então vai ser às 4 da tarde. Ele não tá, ele tá lutando pela Sul-Americana, então ele joga no sábado. Exato. Não é importante. Mas isso aí também não é nem o Santos, né? Então, aí o problema é o futebol brasileiro, já... isso aí mas nem a o diretoria, junto com outros times, outros clubes, até poderia bater pé. Sim, eu acho que sobre o Santos, a única coisa que eu tenho pra falar do Pacaembu eu acho que o presidente de São Paulo, ele pensa no Santos de São Paulo, tanto é que ele fez uma sede em São Paulo, que beleza, isso ok. Eu acho ok também. Que eu acho ok, mas muito torcedor lá. Eu acho que o problema é visar o Santos como um time de São Paulo. E eu vejo muita visão do Pérez, tipo assim, a gente quer colocar entre os 4 grandes de São Paulo em São Paulo. Só que, na minha visão, o Santos é um dos 4 grandes que não é de São Paulo. E aí isso eu fico muito vendo nessa coisa, porque o Pérez, ele é enfático. E aí ele até deu uma entrevista que, na minha opinião, foi até um comentário ridículo dele, que ele falou, se enchesse todo o jogo na Vila, levava na Vila. E no Pacaembu não enche, né? Exatamente. Tava jogando no Morumbi. Saca? Joga pro São Paulo, joga com 80 mil, mas não joga. Sabe? Tipo assim, porra, isso é uma resposta ridícula que o cara pode dar. Tipo, se eu pudesse... Meu irmão, o Santos é de Santos. Torcedor de São Paulo, desculpa, eu sei que vocês representam pra caralho quando joga desculpa, Morumbi não, joga no Pacaembu, e quando o Pacaembu tá lotado, até quando joga no Morumbi, nas épocas das finais, né, que a gente fazia no Morumbi, eu sei que vocês representam pra caralho a torcida de São Paulo, a torcida jovem de São Paulo é do caralho. Beleza, só que assim, eu acho que até vocês, em partes, concordam que o Santos é de Santos, cara. O Santos é de Santos. Desculpa, se você mora em São Paulo, o Santos é de Santos, meu irmão. Eu nem discutiria se todo jogo lá tivesse lotado. Falar, todo jogo no Pacaembu é 30 mil. A gente colocaria... acabava o argumento. Tipo, falar, joga na Vila é 10. Sim. Acabava o argumento. Mas a gente sabe que não é bem assim. A torcida do Santos é acomodada tanto em Santos quanto em São Paulo. Uma coisa que eu quero comentar, que eu não posso deixar de comentar isso, é uniformes do Santos, tá? Por que eu quero comentar esse tipo de coisa? Por causa daquele uniforme lindo, preto... Olha, antes fosse, camuflado, viu? Quando a Umbro voltou, eu confesso que eu fiquei bem animado com a Umbro. Eu sempre gostei dos uniformes da Umbro. E, legal e tal. Aí saiu o uniforme e eu falei, nossa, um branco, né? Branco com dourado, com aquela tipo escama, assim. Eu achei lindo, acho lindo. Fui comprar. E na hora que eu fui comprar, eu bati o olho no escuro do Santos errado. A faixa preta completamente desincronizada ali e não era em um. Eu falei, às vezes errou, né? Às vezes acontece, beleza. Né? Era em 2. Mais barato, né? Em 3, em 4, em 5. E era tudo assim. Esse novo, você sabe, tem aquele triângulo no meio, assim, na gola. Então, eu ia chegar nisso. Mas... E aí no novo agora tem esse triângulo na gola, que é a primeira vez que eu vi e eu percebi que tava mal costurado. Não todos, porque eu comprei um que eu sou chato pra caramba em relação ao uniforme. Eu falei, isso aqui tá legal. Mas assim, Guilherme, me fala o que você imagina pros caras aprovarem o uniforme, porque não é possível. Então eu não sei como que aprova. Eu sei que o conselho tem opinião, eles podem votar.
Às vezes eu não sei se mostra um desenho, se mostra uma camisa só, eu não sei como funciona. Assim, quando a Umbro voltou, eu já fiquei preocupado que quando a Umbro, antes, quando ela era do Santos, tu não arranjava casaco do Santos, por exemplo. Tem uma história, 2011, Ficamos né? anos a gente tentando comprar um casaco do Santos, não tinha, desde a loja da Umbro. Em 2011, na final da Libertadores, inverno, todo mundo queria comprar o casaco. E não tinha. Não era que ele tipo, não tinha na loja. Não existia. Não era na loja. Não tinha na Umbro, tá? Não tinha na Umbro. Não existia, tudo em site, na loja. Em qualquer loja não tinha o casaco. De fato, a Umbro, no final do contrato dela, agora, deu uma deixa eu vacilada. falar, eu fui na loja da Vila, quando lançou o uniforme listado, né? Aí foi uma semana depois ou duas. Casaco tinha, só não tinha uniforme. Porque eles deram a desculpa, como teve Santos Corinthians, quem foi pra caravana comprou e só tinha assim. Não é que não tinha, só tinha GGG. Assim, eu sou uma pessoa super fitness, eu acho que um G já daria pra mim, né? E não tinha G, não tinha M, não tinha GG. Não, minto, o GG eu cheguei a experimentar um, aí ficou um vestido e infelizmente eu não pude comprar. E até hoje eu não tenho um uniforme, né? Não comprei, vou esperar, né? Porque quando eu fui com dinheiro não tinha na loja da Vila. Uma coisa que eu acho que... Eu não sei se é tendência em outros times, porque sinceramente eu não busco por isso, mas eu sei que na Europa eu tô falando de Brasil, tá? Mas uma coisa que eu não consigo entender é um uniforme para jogo e um uniforme para torcedor. Eu consigo entender o fato da textura ser diferente e tudo mais. Agora, a diferença brutal de beleza e estética... Cara, tu pega o uniforme hoje, o listrado, o símbolo, porra, é foda, cara. Não é uma borracha, né? É tipo um plástico, mas é bem feito pra caralho. Mas é bem feito. E aí tu pega do torcedor, porra, é de pano, não é nem bordado. Não é nem bordado. Estampa, né? É uma estampa, não é nem bordado. E às vezes essa estampa é mal feita. Porque... E aí eu fico perguntando, ninguém vê isso? Não sei, assim, eu acho que... Não sei se não se preocupa, tá interessado em vender, assim. Uma coisa que é super legal é ter uniforme de jogo, de torcedor, porque aí tu vende mais barato. Aí hoje em dia, coisa que não tinha antigamente, tem camiseta, tipo, Hering, com o símbolo do Santos, com Stan, tal. Mas tem que olhar um pouquinho, né, nessa qualidade, né? Porque deve muito, às vezes. Quando o Santos decidiu fazer o próprio uniforme, né, mudava o tecido, a qualidade do tecido e tal, mas o símbolo bordado, o mesmo. E tinha o... Agora, volta a Umbro volta com um escudo como o da Nike, que não era bordado, era só como se fosse um tecido ali, estampado, né? E faz essa divisória entre torcedor e jogador, que porra... E outra coisa que me deixa muito triste, na loja oficial do Santos não tem uniforme. Porque assim, eu fui de verdade pra comprar, fui com a minha namorada, e assim, não tinha nem listrado, nem o branco, não tinha porra nenhuma do tamanho padrão brasileiro, sei lá, M, G e GG. Eu não vou nem discutir aqui preço, porque... e valor caro, Não, né? eu não vou nem discutir preço. Desconto de sócio entre aspas aqui. Eu não vou nem discutir preço, porque a gente vai cair num assunto sobre capitalismo e procura e compra. Então, assim, eu não vou nem discutir preço, porque realmente uma camisa de futebol, seja aqui, seja na América Latina inteira, seja na América Latina inteira, ou seja na Europa, é o padrão de 300 pau, tá ligado? Infelizmente 50, 300, infelizmente é esse padrão, porque é o padrão que estabeleceu e nós, trouxas, entre aspas, compramos, porque se ninguém comprasse não era esse valor. Então eu não vou discutir valores aqui. Porém, porra, você fazer um uniforme para um trabalhador comprar de 250 conto, o cara compra e vem com um símbolo errado, meu amigo. É verdade. Sabe? Porque uma coisa é você comprar na loja e você não vê, beleza, até... Mas você comprar por um site e vir do site um símbolo errado, e não é uma falha de uma, são de várias, os torcedores eu vejo com um símbolo errado, porra, você tá de tiração, né? Muita sacanagem, muita falta de pensar, às vezes acontece muito aqui, que nem quando a Nike era do Santos. Eles fazem um uniforme padrão, desculpa, uniforme de interclasse. Tu vai na qualquer lojinha aqui, ó, publicidade grátis, a Pepino ali no Supercentro, você vai lá e faz aquele uniforme. É um uniforme padrão pra tudo que é time e você só estampa o símbolo do Santos, assim. Também é uma coisa muito triste, assim. O Santos eu acho que deveria brigar mais por isso, uniforme diferente. Assim, a Umbro até agora tá mantendo um padrão, tá fazendo algo diferente, mas assim, às vezes é bem genérico, né? Falar em briga,
Vamos brigar contra talvez o nosso maior rival, e eu não tô falando de time, hein? Tô falando do sistema Globo de comunicações. Por que é tanta covardia contra a Globo? Por que não bate de frente com essa porra dessa Globo? Mas isso aí eu vou te falar uma resposta simples. O Santos vai lá, pede dinheiro adiantado e depois não vai poder discutir, né? É uma coisa simples, o Santos não tem dinheiro. Não tem patrocínio master há quanto tempo o Santos assim que fique um patrocínio? Não acho tem. que o jogo foi a Caixa. E foi com que ano isso, né? Não, BMG, não, a Caixa assim, a Caixa foi o último, mas acho que foi por um ano só. Então, a BMG acho que foi 2 anos, né? fixo, você não tem nada. Aí você vai no banco, é a mesma coisa você pessoa física, você vai no banco, pede empréstimo, depois não adianta discutir com, não quero, tá caro, juro. Então, o Santos não tem dinheiro, vai na Globo, pega, sei lá, o dinheiro de direito de televisão do Paulista de 2021. Depois não vai ter poder de barganha, que nem outros times estão tendo e estão discutindo. O Santos tem agora esporte interativo e tal. O Santos deveria ver isso, rever bem, assim. É que é foda, você não tem dinheiro, você não vai ter poder de barganha. Eu acho uma coisa que aconteceu, foi esse ano passado, me corrige aí, que eu realmente não lembro, mas que eu aplaudi, foi o clássico Atlético Paranaense e Curitiba, no ano passado. que foi ano passado, né? Que eles falaram simplesmente, vamos passar no YouTube. E eu achei que ali ia. Só que, eu até vi um pedaço. Só que, caralho, como que os caras são covardes? Eu não tô falando só do Santos, não. Tô falando de tudo. O único que tá brigando é o Palmeiras, mas também tem um banco lá que tá julgando dinheiro. Eu acho que a discussão ali do Palmeiras, ela não é relevante, na minha opinião. Porque tem muito dinheiro, então... Porque é mais birrinha do Palmeiras contra o Flamengo, aquele time de Itaquera, do que qualquer outra coisa. Porque o Flamengo e o time de Itaquera, eles têm um contato com a Globo maior que qualquer outro clube, isso é um fato, e o Palmeiras tá com raivinha. Como eles não têm, no caso, o nosso problema de precisar de dinheiro, então eles estão batendo o pé. Então eu acho que não é dinheiro de graça no Santos. Então eu acho que não é nem relevante. Agora o que eu acho assim, foda de não bater de frente com a Globo, porra, foi ano passado ou ano retrasado que a gente tava na semifinal, eles decidiram passar o Homem-Aranha, que foi muito de chacota. Porra, foi semifinal, né? Que foi no sábado, né? É verdade. Um sábado, um domingo, não sei, não lembro. Mas assim, porra, meu irmão, tem que bater de frente com esses caras. Pelo menos algum dia. Pô, é só clássico que a gente mostra. Nós jogamos quantas rodadas até agora da data da gravação? 5 rodadas? 5. Passou um, Santos e Vasco, que foi no Pacaembu. E foi o maior ibope até agora. E o Palmeiras não tá passando porque tá abrindo. Então passou. De 5 rodadas passou uma do Santos, assim. Não tem muito o que falar, né? É foda. O Santos deveria brigar mais por isso de qualquer jeito. Ver. Hoje já tem esporte interativo, tem internet. Sei lá, eu sei que o dinheiro da Globo ainda é um dinheiro seguro, entre aspas, né? Esporte interativo a gente não pode garantir que daqui a 10 anos vai ter esporte interativo. A Globo a gente garante que vai ter. Sim. Infelizmente. Mas deveria lutar mais, assim, deveria, né? E outra, vendeu, beleza, vendeu. Mas assim, o Santos só passa na Sport TV. O Santos joga sábado 6h20 porque é o horário da Sport TV. Sim. Então, poderia brigar por isso. Você vai comprar os direitos? Tá, mas quantos jogos você vai passar da gente? Então, depende, eu vou comprar e eu escolho. Não é escolho, não quero passar tudo no pay-per-view. Né? Porra, do Santos pra você ver jogo você tem que ter Sport TV e pay-per-view, porque senão não passa na Globo. Agora tu imagina só, num futuro, que eu espero num futuro não tão distante, tu imagina só você ter no Santos TV, que é um sucesso no YouTube, nem que seja por um valor irrisório, assim, para todo mundo poder ter, porque hoje em dia todo mundo tem internet no celular, você no YouTube, o Santos passando pelo YouTube, uma transmissão, sabe, com narradores santistas, uma outra fita, tá ligado? Eu espero que no futuro próximo isso aconteça. Você vê todos os jogos do Santos. Que o pay-per-view é quanto pra tu ver todos os jogos? R$100. R$100 pra você ver todos os jogos, entre aspas, todos os jogos. R$100, Se o Santos vendesse a 50 mangos, será que não venderia? Vamos falar mais de um assunto, mais assuntos ruins aí. Ruins e bons ao mesmo tempo, que a gente vai falar lá do bom e lá do ruim desse próximo assunto aqui. Futebol feminino. Futebol feminino tem um lado bom e um lado ruim do Santos, né? E Guilherme, disseca um pouquinho aí sobre o lado bom e o lado ruim do futebol feminino do Santos, que, só lembrando, né, somos os maiores até no feminino, né? Então. Esse é um fato interessante, assim. O Santos, quando trouxe a Marta, realmente mudou o futebol feminino. Só que, assim, o Santos
ele meio que caga pro futebol feminino, assim. Eu fui com a minha namorada em jogos do futebol feminino. Até no Paulista do ano passado encheu e tal. Ah, é de graça, o valor é barato. Beleza. Só que assim, a minha namorada queria ir no jogo. Ah, quando que vai ter jogo do Santos feminino? Ah, vai ter na Vila. Terça-feira às 3 da tarde, assim. Desculpa, quem assim trabalha que tem a folga terça às 3 da tarde, assim. Ah, vai ter de novo. Ah, sábado às 2, assim. Porra, eu sei que tem a CBF, eu sei que é coisas do Santos, mas assim, tanto futebol feminino, quanto futebol americano, quanto quando tinha futsal, cara, você tem que dar espaço pro esporte crescer, assim. Terça-feira, 2 da tarde, desculpa, não vai ninguém. Vai ou a criança que tá no colégio tem tempo, o pai vai estar trabalhando, a mãe vai estar trabalhando, não tem como alguém ir e criar uma torcida. Imagina o Santos cria um time de basquete pra jogar na NBB. 2 da tarde de terça, quem que vai? Eu acho que esse também pode até ser um assunto de um podcast, porque nós estamos falando de Santos Futebol Clube. E eu acho que quando você tem um clube, eu acho que você tem que abranger o máximo de esporte possível, né? Sim, exato. Porque o esporte, ele te traz o ônus e o bônus, né? Porque o ônus é gastar dinheiro, mas tem o bônus. Que você tem esse dinheiro de volta, você ajuda um ser humano que vai muito além, né? É muito além do que o esporte. O futebol feminino, eu acho que o Santos tá num outro patamar em relação a respeito, Sim. Porque foi um dos primeiros clubes a apostar no futebol feminino, né? E eu acho que é o maior do futebol feminino. É o maior do futebol feminino. Título, história. Bi da Libertadores, né? E, pô, quando trouxe a Marta, nós fomos, né, na final. Não vamos falar da né? final. Não vamos falar porque a gente bebeu um pouco demais, mas tudo bem. E assim, quando o Santos trouxe a Marta, o Santos colocou o futebol feminino em outro patamar, assim, sabe? Exato. Porra, a Marta é o Pelé. E assim, eu sou suspeito para falar, porque eu sou fã do futebol feminino. Eu gosto de ver o futebol feminino. Eu acho que o futebol tem uma maior mobilidade, eu acho que é mais tático. Eu gosto de ver. Só que assim, de fato, como o Guilherme falou, eu adoro ver. Terça-feira, 3 da tarde. Porra, por mais que eu adore ver, eu trabalho, meu amigo. Eu não posso fazer nenhuma loucura, não, cara. Exemplo, saiu a Marta. Poderia cair, o público não tem interesse. Mas tem, a final do Paulista tava lotada a Vila. Então tem ainda o interesse. Então não é desculpa falar, é a CBF. Cara, briga por isso. O Santos, sei lá, o Santos masculino joga 9h45, põe que nem fizeram no Pacaembu, que jogou às 2, 1h. Não lembro. Lute por isso. Eu acho que assim, é uma questão do Santos e uma questão do Brasil. Pô, já que a gente tá vendo que o público do futebol feminino não tá comparecendo e o público do futebol masculino tá comparecendo, por que não colocar o jogo do futebol feminino 2 horas antes do futebol masculino? Tu entra 2 horas antes do jogo e tu aproveita a torcida, faz promoção. Por que você não faz isso? Eu não sei como é que é o trâmite de ingresso. Eu não sei como é que funciona isso, mas é uma coisa que pode ser conversada. Eu acho que várias cabeças eles vão estar pensantes muito mais do que uma só. Então, pô, pré-jogo. Faz pré-jogo das meninas, cara. Ou se não, põe jogo... Vai, o Santos joga quarta masculino, joga quarta às 9, põe o jogo das meninas quinta às 8. Assim, não precisa ser 2 da tarde. Mas eu acho que assim... Que é pra ninguém, vai a família da pessoa e só... Exatamente, eu acho que você tem algumas coisas pra agregar, né? E o futebol feminino, ele foi na passada, né, que ele foi encerrado. O futebol feminino chegou a ser encerrado e voltou. Ainda bem que voltou. Sim. Ainda bem que futsal, voltou, saudade sabe? futsal. Não precisa ter Falcão pra ter um futsal. Exatamente, eu ia entrar nisso também, né? O futsal, pô, veja só, vocês têm a noção que o Santos Futebol Clube teve os 3 maiores jogadores de futebol de cada categoria? Masculino teve o Pelé, feminino teve a Marta e do salão teve o Falcão. E outra, quantos jogadores do futebol profissional vieram do futsal? Então o Santos tem categoria no sub-9, sub-11, sub-12, tal, mas não tem a principal. E o futsal, além da quadra da Vila, você tem a quadra da Arena Santos, que é da prefeitura. Sim, aí, ó, esses outros casos. O Santos poderia jogar em São Paulo. Se tu tá vendo que tá lutando futsal na Arena X lá em São Paulo, pode jogar lá. Agora eu vou te falar uma coisa. Aquela velha questão, né? Tu acha que tendo um Falcão no time
não lutaria em qualquer salão do Brasil que os caras querem ver vamos ver o Falcão. Pô, porque o Falcão é gênio, vamos ver o Falcão. Assim como os caras vinham na Vila pra ver o Neymar, não era nem Santista. Então, assim, é marketing também, cara. O futebol feminino é a mesma coisa. Pô, tu acha que ninguém queria ver a Marta? A própria Marta, ela diminuiu o salário dela pra justamente tentar alavancar isso. E alavancou, né? E alavancou. Lotava a Vila. Lotava. Então, eu acho que o futebol feminino precisa ter um olhar melhor, sabe? Porra, tem muita menina que, cara, ganha o quê? Ganha o que o moleque de base tá ganhando. E olha lá, e uma mina que tá de seleção brasileira. E outra, o Santos já foi pioneiro e podia continuar. Se você ver, o Lyon foi campeão da Liga dos Campeões, tem o Barcelona, os times de lá já estão olhando pro futebol feminino. O Paris Saint-Germain também. Então, tipo, sim, poderia ser, pelo menos no Brasil, ser um... Ele já é, mas poderia ser mais, entendeu? É aquela coisa que a gente conversa, né? O Santos, na década de 60, a palavra não vai ser essa, mas só pra vocês entenderem, o Santos na década de 60 cagava pra Libertadores. Sim. Era a opção ser tetra da Libertadores. Mas ele não quis jogar pra excursionar com o Pelé. Dinheiro. Beleza. Sumiu, né? Mas imagina só, hoje, torcedores, a gente falar que a gente é o maior campeão da Libertadores da história, por exemplo. Sim. Então, pô, é uma perspectiva de olhar pro amanhã. O feminino hoje, se a gente ganha 3, 4 mundiais aí com o feminino, amanhã o feminino estoura, a gente é o maior mundial do mundo. O maior clube mundial do mundo. O feminino já está bom, assim, o elenco é bom, tem técnico, joga bem, é só investir um pouquinho. Como vai lotar o estádio, você ter essas duas, é óbvio. E eu acho que, assim, falando de esportes, eu acho que o Santos, claro, tudo envolve dinheiro. Eu entendo disso, mas também um clube, gerenciamento de clube é por parcerias. Podia fazer uma parceria, natação, podia fazer uma parceria... Natação aqui, que é a Unisanta. Podia fazer uma parceria com outros esportes olímpicos. Tu imagina só na Olimpíada, o cara trazendo o logo do Brasil, beleza? E do Santos ali. Mesmo que não seja, o atleta do Santos ganhou, exatamente, que nem já teve antigamente. Exatamente. Então, é uma coisa assim, a se pensar. Marketing é uma coisa que eu acho que fica muito devedora no Santos. Sim. Fica muito devedora. Pô, tem uma noção, tá gravando esse podcast aqui, eu e o Guilherme. Se a gente começar a gravar aqui por 3 horas, sei lá, cara, o que a gente vai ter de ideia, e assim, eu não tô falando só de mim e do Guilherme, você que tá escutando, se você conversar com qualquer mesa de bar na vila, qualquer mesa de santista, o que vocês vão ter de ideia pro Santos? Então, por que essas ideias não são agregadas pela diretoria? Por que essas ideias não são agregadas por um cara do Santos, cara? Não é nem ouvida. E são ideias ridículas às vezes. Sabe, por exemplo, eu vou colocar já vou entrar num próximo assunto nosso, programa Sócio Rei. Por que o programa de sócio, que é uma coisa que é importantíssima para um clube, por que não agrega muita coisa? Eu vou te jogar vou te jogar batata aí e você faz um purê com ela aí. Nossa, purê foi um negócio bom agora. Mas olha só, programa Sócio Rei, tá? Você paga R$30 por mês, certo? Beleza, um valor ok. Você pagaria R$40, sendo que você vai saber que no ano que vem você vai ganhar uma camisa oficial do Santos do ano? Coisas básicas, assim. Aqui nós vivemos em Santos, certo? Santos tem várias coisas. Você ser sócio do Santos, você só tem o desconto, tal, beleza do ingresso. Não, e o desconto do ingresso não tem mais nada, né? Eu preferia pagar, sei lá, R$70 por mês e saber que tem uma barraca do Santos na praia que eu posso ir lá e ficar os domingos. Barraca na praia. Que tinha, acabaram. Exato. Ou fazer uma parceria com o clube em São Paulo, sócio do Santos em São Paulo pode frequentar pagando mais. Mas não, assim, você é sócio, você só tem desconto no ingresso. Vamos ser sinceros? E só. Vamos ser sinceros? Quem é sócio hoje é sócio por amor. Porque não tem grandes benefícios. Você é sócio, qual é o grande benefício de ser sócio? Eu nem sei o nome do principal. Black. O Black. Você não paga, mas você paga uma puta grana. E vamos ser sinceros, para ir no jogo do Santos, você não é sócio, é só esperar, porque nem Santos nem São Paulo lota, você compra o ingresso. Agora eu vou te contar uma coisa que eu fiz de pirraça, e eu fiz lá na sede do Santos isso, tá? Porque agora o programa de sócio, você tem o sócio Silver, 50% de desconto, o sócio Gold, 75% de desconto, e o sócio Black não paga ingresso. Juro, eu peguei... quanto que é o sócio Black por mês? É tal. E eu separei de quantos jogos geralmente eu vou, que é todos, né? Então, de quantos jogos... O preço que você paga pelo mês
é o preço dos ingressos divididos em cada jogo. Então, assim, nem isso tem vantagem. Então, eu sou sócio Silver, o preço que eu pago no mês e o preço que eu pago indo para os jogos é o preço que eu pago pro Black. Então, o Black, na verdade, tá falando que vai para jogo de graça, mas não vai para jogo de graça, porque ele tá pagando. Todos também, não, assim, ele tá pagando. Se ele vai em todos, a mensalidade que ele paga, ele tá pagando pelos ingressos. E sempre ocorre alguma coisa que não vai poder ir 1 ou 2 jogos, então não vai compensar também, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que o sócio deveria ter muito mais ouvido. É o que eu falei pra vocês, torcedores. Você não pagaria R$10 a mais, sendo que você saberia que ganharia uma camisa? A cada 10 ingressos você ganha um grátis. Eu vou te falar, Smart Fit, Blue Fit, será que não faria uma sociedade com o Santos, sendo divulgado a marca Blue Fit, Smart Fit no Santos? Sim. E o torcedor, o sócio do Santos ganharia um desconto fazendo academia? Porque, sejamos claros, tá? Se a gente colocar os 4 grandes de São Paulo, o Santos é o único clube que o sócio não tem uma academia. Não tem nada, né? O Santos é clube entre aspas, né? Porque até não tem direito a nada. Até o time de Itaquera, quando não era o porte que é hoje em relação a clube, tinha o Parque São Jorge. Posso falar? Até a Portuguesa Santista. Eu tenho um amigo que é sócio da Portuguesa. Na Portuguesa, você é sócio, você tem desconto lá de 50% na academia, uma academia lá dentro. Você tem direito ao bar da Portuguesa. Você tem mais coisa. Aqui você não tem benefício algum a não ser pagar meia no ingresso ou pagar só. E entenda uma coisa, tá? Você que chegou até aqui escutando, entenda uma coisa. Não é que a gente tá fazendo um programa falando mal do Santos. Não é isso. O que é o seguinte, quando o Santos lançou o podcast, eu tava conversando com o Guilherme, ele ouve podcast há muito mais tempo que eu, né? E eu olhei pra ele e falei assim, porra, mano, chegou acho que um momento a gente fazer uma parada que dá pra fazer, porque é simples pra fazer, dá pra lançar e dá pra falar sobre coisas que nós gostamos. E aí eu falei pra ele assim, o que tu acha de ir lá no Santos, bater na porta deles e fazer um podcast de um programa sobre torcedor? E aí na hora ele falou assim, pô, mas se fazer isso, a gente não vai poder falar o que a gente acha. Perde um pouco a graça. E o que a gente acha não é falar mal. A crítica, ela é positiva. Se você sabe ouvir uma crítica e falar assim, pô, esse moleque tem razão. Ou senão pode até ser, putz, esse moleque tá falando besteira. Tá falando besteira, mas a discussão... Mas aí que tá, às vezes o Santos falta também o contato direto com o torcedor. Tem agora Instagram e tal, mas é brincadeira, é zoeira. Às vezes o cara questiona alguma coisa e o cara não responde. Poderia falar, olha, a gente não faz isso por causa disso. E poderia ser uma resposta plausível que você fala, pô, realmente, o Santos falou, a diretoria tá certo. Então, assim, eu quero que vocês entendam assim, nós estamos criticando, mas estamos fazendo uma discussão entre eu e o Guilherme, porque o Guilherme podia muito bem discordar sobre algum assunto que eu tô falando, e aqui surgiu uma discussão, e você aí de casa, escutando, poderia discordar ou de mim, ou dele, ou de nós dois, e comentar. A gente está fazendo esse podcast para vocês também. Inclusive, eu vou até comentar mais para frente, a gente está recebendo comentários de torcedores querendo participar. E nós vamos abrir esse canal. É que a gente é meio burro, a gente é meio velho. Verdade. Então, por exemplo, assim... Uma dificuldade técnica. A gente está querendo abrir, por exemplo, o Skype, tá? Pra gente fazer um contato com o torcedor via Skype e editar. Só que como eu falei para vocês, eu não sei editar, eu sou burro e não tenho tempo. Então, assim, tá sendo uma coisa que tá sendo uma dificuldade, mas vamos abrir esse canal para vocês também participar desse programa. Então, de novo, estamos fazendo críticas, tá? Mas críticas construtivas, beleza? Mas para não ficar só nas críticas em relação ao sócio rei, por exemplo, eu acho que tem uma coisa interessante a falar. Agora não tem como você ficar devendo mais o Santos em relação aí a, sei lá, 3, 4 jogos e não tem mais dinheiro, não vou pagar, né? Né, Rodrigo? Você nunca aconteceu isso com você, né? Confesso que quem nunca, na verdade, né? Mas só se falar assim, quem nunca, né? Isso aí realmente, o Santos tinha calote, sei lá, o cara vai na final da Libertadores, já foi, viu o jogo, eu não quero pagar. Não paga nunca mais, né? Ou se não faz outro sócio lá e ficava. Agora o Santos tem que pagar antes, assim. Isso é uma coisa que realmente é muito boa, só acho que tem que abrir para mais cartões, mais bandeiras. Hoje é só o quê? Hoje é só Visa e Master?
Eu acho que no crédito, mas no débito é só uma. Por exemplo, eu se quero pagar no débito na hora, eu não consigo, porque a minha bandeira é outra, eu só consigo comprar no crédito. Eu sempre pago no crédito. Mas às vezes eu queria pagar no débito, que eu acho que é até melhor pro Santos, né? Que eu tô pagando no débito, né? E não consegue, mas isso foi uma coisa boa. Sim, agora claro. Não acontece, eu posso ir no jogo, por exemplo, eu vou no jogo agora, eu já paguei. Antes, o que acontecia? Havia um boleto, se eu pagasse, eu paguei, se não pagasse, e não tinha nem juros, né? Eu podia ficar 3 meses sem pagar, o Santos não ia ver a cor do dinheiro e ficava por isso mesmo. Não, tem realmente, essa foi uma coisa que, veja só, simples. Simples. Só pensar um pouco, né? Vamos fazer no crédito, porque aí o cara ficava devendo pro banco, não pra gente. Então, assim, eu não sei como que é o trâmite de novo, né? De fazer esse esquema com o banco e tudo mais. Tanto que agora você paga até a taxa do... Que agora vai ser contra a lei isso aí, né? Essa taxa vai acabar. Essa taxa vai acabar. Pela lógica, eu penso assim, eu posso estar errado. Se eu estou comprando de casa, não precisa um funcionário do Santos estar lá na bilheteria, você tem que pagar o funcionário. Sim. Mas que nem do Santos. Que nem cinema, isso. Que nem do Santos, né? É o funcionário do site, né? Que tá disponibilizando, né? Isso. É que nem cinema, né? Que eu não entendo a lógica. Você compra na sua casa, você paga a taxa. Não, a taxa de conveniência pra nenhuma Agora, tem lógica. Se você vai lá que tá o funcionário, que tem que pagar o funcionário, tem que pagar o cara aberto, tem que pagar o... Né? A taxa de conveniência de 10% pra show, pra jogo, não tem lógica em nenhum lugar, sentido. né? Se fosse na bilheteria, faria mais sentido. Mas, de fato, isso... Mas isso melhorou. Eu acho que melhorou. Eu acho que vamos sentir uma diferença em relação à conta do Santos daqui uns 2 anos em relação a isso, porque não vai ter mais dívida. Pelo menos quem tá indo tá pagando, tá entrando. Seja então, pouco, mas tá entrando. E temos que também falar bem, mas muito bem, de uma coisa que foi um tiro certeiro das mídias sociais. Sim, as mídias sociais do Santos, eu acho que é algo para se destacar. Instagram, YouTube, isso aí é uma coisa... Uma coisa que eu até lembrei agora, que nós fomos, acho que os pioneiros também, foi dos mascotes da Baleinha e do Baleão. A Baleia na época ganhou até pena. Eles tentaram desfazer, isso ainda bem que não desfizeram aí do Baleinha e do Baleão. Mas eu acho que a Baleinha e o Baleão, as Alvinegras da Vila também, que são coisas simples, né? Mas que dá destaque. Eu acho que dá destaque, né? Uma coisa que era super simples, que a gente falou de sócio, que cortaram, pelo menos eu não vi mais, é o sócio bater um pênalti lá na Vila. Não tem, voltou agora. Das últimas vezes eu não tinha visto. E, inclusive, uma coisa boa agora da administração, que é positivo, agora nós temos cada coisa que você faz pelo Santos, você gera pontos. Isso eu vi. Então você vai para um jogo, você gera pontos, você coloca um cartão de crédito para pagar lá, você gera pontos, e você troca por pontos, bater um pênalti, como você falou. Agora você pode receber os jogadores, né, no hotel fora de Santos. Sim, então, assim, de fato, veja só, são coisas simples que agrega valor. Que Às agrega vezes valor. Você paga 50 mangos em vez de 30. Mas, sei lá, uma vez por mês tem um sorteio pro sócio e no CT do Santos. Que nem o São Paulo já faz com a molecada da rua. Você pode estar lá sentado, ver o São Paulo lá jogando futebol. Mas uma dica que eu dou, eu acho que poderia abrir. Eles estão fazendo testes, até conversei com o sistema Sócio Rei, que isso eu tenho que elogiar. O Facebook do Sócio Rei responde rápido. Agora eles criaram um WhatsApp que eu não usei ainda, mas o Facebook responde rápido. E eles até conversaram comigo. Eles disseram: olha, a gente está testando muitas coisas, então muitas experiências estão sendo testadas. Então eu dou até uma dica para, se alguém estiver escutando aí do Santos, essas experiências podem ser agendadas. Porque, por exemplo, agora contra o Inter, abriu 2. Abriu para você ver o jogo de camarote, que eu até pensei na gente em ver o jogo de camarote, porém, como a gente comprou do ingresso, eu falei, porra, já compramos, então vamos na arquibancada mesmo. E tinha para recepcionar os jogadores. Só que essa já estava esgotada. E eu tinha visto isso 1 hora quando foi postada. Então, assim, foi muito rápido. Então, eu acho que pode ter agendada também, sabe? Coisa simples. É simples, pode ser agendada. Então, assim, sei lá, Santos e, sei lá, CSA na volta. Agenda pra gente... Então, eu já agendo daqui a 6 meses. Sim. E eu sei daqui a 6 meses eu vou pode comprar até gerar isso. dinheiro. Por exemplo, se for R$10. R$10 não é nada. Não, isso aí eu já discordo. Isso aí eu já discordo não porque... Não, tô falando mais alguma coisa mais pra frente. Concorra, ou você pague R$10 e você bate um pênalti na Vila. Por R$10 eu pagaria R$10. Sim, sim, claro. Mas são vagas limitadas, sabe? É pequenas coisas que não vai gerar nada assim de custo. E o pessoal paga. E paga, cara. Pô, sim. Como não? Concorra a jogar aquele no final do ano contra esses jogadores do Santos na Vila.
Se tu pagar 20 mangos, tu não ia querer jogar só. Claro. Vou jogar o jogo, quem vai estar lá? Vai estar o Giovanni, vai estar o Léo. Claro, Você vai conversar com os caras, vai jogar, vai levar um baile, né? Porque Sim. os caras vão te humilhar. O Rodrigo, por exemplo, se você andar 2 metros já tá cansado. No caso, eu sou Mas conhecido. vai tirar foto, eu sou né? conhecido como Rodrigo, né? Por quem? A Santos sabe o que eu tô falando, né? A cidade de Santos sabe que realmente na areia não tem pra mim, batou aqui, a bola veio pro pai, é caixa. Então, imagina o Rodrigo passando essa vergonha depois de falar isso. No estádio lá jogando, sei lá, contra o grande goleiro Mauro, que jogou no Santa. Ou contra o Tapia. Nossa. O Enal. Que aí pra ele ter a chance, né? Mas, Guilherme, a gente tá falando de coisa boa agora. Não, mas é quanto a ex-jogadores. Tá falando de coisa boa. O Santos agora. é recheado de ex-jogadores. Não, mas de fato, Conversa isso... com o Pepe no Memorial. A gente pode ter milhares... Mas eu acho que é uma coisa boa que a gente tá começando a ter. Essas experiências. Estamos começando a... Espero que cresça, né? E voltando no que eu comentei, as mídias sociais, o YouTube do Santos tá sensacional. Melhorou muito. O vulgo estagiário, entre aspas, que comanda aí o Twitter e o Instagram. Cara, o que esse moleque tá fazendo... Ou não, né? Ele deve ser moleque, deve ser estagiário... Não importa. A sigla estagiário virou assim uma unanimidade, todo mundo zoa e ele zoa também. É só ver o que eles brincam com o São Paulo que dá certo. É sensacional. Então, isso assim, aí é muito bom. Isso realmente tá coisa legal, assim, tá uma coisa pra gente enaltecer e crescer cada vez mais. O vídeo do Dia das Mães, putz, é muito lindo. Sim. Putz, é da hora. Assim. Então, assim, eu acho que quando o Santos ouve o povo e quando o Santos olha pro torcedor, não tem como dar errado, cara. E é só tu ver, o Santos mesmo postou, o Instagram do Santos de clubes, eu acho que é o 5º da América. A gente não é a 5ª maior torcida da América, você Sim, quiser. mas o YouTube também tá crescendo bastante, É um trabalho que, tá dando certo, que é muito bom, né? É isso aí. Bom, vamos para aquele momento então? Momento de gols? Vamos lá? Já vai ela. Olho no lance! Bom, vamos lá pro o melhor momento do jogo, gols, né? Esse é o nosso bloco aí de gols, onde escolhemos alguns gols aleatórios mesmo, né? Pra passar esse melhor momento aí. Vamos começar hoje com o Guilherme. O que você escolheu aí? Olha, como foi um tema, dos assuntos comentados, eu escolhi o gol do futebol feminino. O Santos é bicampeão da Libertadores, entre outros títulos e tal. Eu escolhi um gol da Maurini de falta. Pode colocar aí pra gente ouvir. Vamos ouvir aqui. A Dani fica ali no pé esquerdo para fazer a famosa sombra, né? Para confundir a Endler. Você viu ali a Dani se afastando. Também tomando distância a Esther e a Maurini. 3 meninas para cobrança, 44 minutos. Maurini, pé direito! Maurini, número 10, na marca de 44 minutos. Maurini, pé direito. A Endler é uma das melhores goleiras do mundo, mas essa bola é muito difícil para qualquer... 44 minutos do segundo tempo, a Maurini faz esse golaço. E detalhe, né? Foi um gol tipo o famoso pombo sem asa, né? Porque a bola sobe e cai lá no cantinho, né? E saudade quando o futebol masculino fazia gol de falta também, né? Nossa, faz tempo, né? faz Tu tempo, lembra, né? faz tempo. Vitor Ferraz, acho que fez. Faz tempo, né? viu? Mas olha só, a gente ouviu um gol de 2010. 2010. Né? 2010 era feminino, masculino metendo 8, 9, 10, né? O feminino era sensacional, e a Maurini, né? É já um ídolo santista, né? Claro, não. Camisa 10 também, antes da Marta, do né? Santos, ela é uma das mais importantes. A Marta foi importante, mas veio de fora, ela teve aqui desde sempre, praticamente. E um golaço, né? E um golaço. Sim. Bom, eu escolhi futebol masculino, eu escolhi um gol que nós estávamos lá,
né? É melhor não falar o estado que estava. Nunca vamos comentar sobre como estávamos, mas sim... A gente comentou um pouco sobre outro. Mas como estávamos não vamos comentar, mas estávamos lá. Eu escolhi um gol na final do Paulista de 2007, Santos e São Caetano, né? O gol do Moraes. Detalhe, 1-0 o Santos ainda não era campeão. Não, o Santos tomou 2-0, né? O Santos tinha a melhor campanha, precisava fazer mais um, Então, né? assim, naquela época o empate era do Santos, né? E o Santos fez 2-0 nesse jogo, ganhamos, né? No saldo aí foi 2-2. Só que eu escolhi esse gol porque a gente sempre comenta isso. Parece que o Moraes se joga pro nada, a bola revala nele assim e faz um gol. Eu discordo. E ninguém acredita. Craque, gênio, volta Moraes, que precisamos de centroavante. Volta Moraes, acho que foi um pouco além, né? Não, ele tá bem. Vamos escutar como é que foi, porque era quase 40 do segundo tempo, a gente tava sendo vice e o Moraes faz essa obra-prima. A torcida do Santos continua empurrando, incentivando, gritando o nome do time. Vai para pressão absoluta e total o time da Vila. Domina Kleber lá pela ponta esquerda do campo do Morumbi. Faz o cruzamento para a área. Subiu Moraes! Gol! Moraes do Santos! Cruzou na cabeça do centroavante. O centroavante ficou na área. Testou pro fundo do gol. Moraes, camisa 18. Estava livre, quase dentro da pequena área. Vibra Vanderlei Luxemburgo. Vibra o torcedor do Santos. Comemora Moraes, camisa 18. Tenho duas coisas para falar desse gol. A primeira que eu vou lembrar, cara, o momento antes do gol, a torcida era o Morumbi inteiro cantando o hino do Santos, o Morumbi inteiro. E outra coisa para destacar, quem for procurar a imagem, o cruzamento do Kleber é uma coisa de outro mundo, porque ele ajeita como futsal e dá um cruzamento, cara, como parece que a bola não, assim, a bola não passaria ali. Sim, sabe? Deveria ter ido para fora. Mas assim, foi algo sensacional esse gol. Eu vou falar uma heresia. E que provavelmente muitas pessoas não vão gostar. Mas eu tenho saudade quando o final era no Morumbi. Às vezes o pessoal... Eu sei que é polêmico, mas, pô, quantos São Caetano? Pô, tinha quantos? 80, 60 mil? Santista? Pô, a final contra o Guarani. Lotado, cara. E assim, vamos ser sérios, esse jogo a gente sabia que ia ser campeão. Sim, né? não, é que assim... Esse foi mais difícil, mas contra o Guarani, com o Neymar, Ganso... Eu acho que eu gosto do Morumbi, eu gosto do estádio do Morumbi. Mas não tem que pagar, eu também acho que não tem que jogar lá. Só que eu sinto uma nostalgia. Assim, eu acho que eu gosto do Morumbi, sabe por quê? Porque o Morumbi ele me remete ao futebol raiz em relação, assim, quando os estádios eram pequenos e o maior que a gente tinha no Morumbi é o Maracanã, verdade, tá ligado? Verdade. E assim, não era 5 estrelas, e nem é até hoje 5 estrelas, mas... Apesar de São Paulo tentar vender, como se fosse um... eu acho que o Morumbi é aquele estádio grande, né? Um grande raiz, entre aspas, tá ligado? Na época que a gente frequentava, né? Hoje tá um pouquinho mais elitizado, entre aspas, né? Mas nem tanto, assim. Eles puseram cadeira e falaram... Sim, mas de fato esses jogos, assim, marcaram mesmo, né? Eu tô falando de saudades por causa da nostalgia, caravana, ir lá contra Independente, estádio 66. Sim, nem torcida rival tem, nem 10%. É verdade, era uma boa. Bom, temos um programa então, Guilherme? Temos um programa. Acho que a gente... Falou demais, né? Falou demais e sempre falamos demais, isso é um fato. Mas acho que é um assunto um pouco mais delicado, onde, claro que vai haver mais críticas do que elogio. Afinal de contas, quando a gente está falando sobre uma administração de algo que a gente ama, a gente vai olhar muito mais o que incomoda a gente. As críticas assim, como posso dizer, se a gente ficasse elogiando também ia ficar sem graça. Também ia ficar sem graça. O São Paulo é Deus, e os jogadores são ótimos, se esforçam, né? Exato, então falamos o que tínhamos que falar. Acho que a opinião é sempre muito bem-vinda de vocês, então se vocês tiverem... Provavelmente esses programas que a gente está fazendo vai ter segunda parte, porque é coisas que precisam ser discutidas com mais gente, claro. O debate é produtivo, né? Sim, se com você certeza. No debate você não chega a um Com certeza. Bom, então temos o programa. Vamos agora para a última parte, a parte dos e-mails, que
agora temos uma novidade que recebemos o nosso primeiro e-mail. Nossa, que emoção. Olha, eu vou moldurar, né? Falei errado, vou imprimir aqui. Vou bater palma. Olha, palmas. Vamos ao próximo e-mail, então, obrigado aí. Meu Deus, que emoção. Uma pessoa nos escuta. Uma pessoa pelo menos escuta, né? Além de nós mesmos. Mandou e-mail e a gente vai falar o e-mail onde vocês podem mandar esse e-mail, né? Mas o Pedro de São Paulo mandou um e-mail bem simples, curto, mas é aquela coisa assim, é o feedback que a gente precisa, né? Então eu vou ler aqui rapidinho. O Pedro mandou aqui: salve Alvinegros, irado o programa, finalmente um podcast para torcedor, espero que vocês não desistam e sucesso sempre, tamo junto. Eu tô chorando aqui, não queria falar nada. E de fato, eu espero que a gente não desista mesmo, porque olha, pra editar tá sendo embaçado, viu? Como eu não edito, eu não vou desistir. Só se o Rodrigo desistir. Mas valeu, Pedro, aí pelo incentivo. Eu quero mandar um salve também para um amigo meu chamado Julião. Valeu pelo salve, ele tá na Europa aí viajando e escutou o podcast, ele veio falar comigo. A gente tem um ouvinte da Europa, olha, a gente só é muito chique, né? Nossa, que chique, eu acho né? que eu vou partir para um podcast do Real Madrid, podcast do Manchester, se eles nos contratarem, né? Ele mandou uma mensagem para mim falando que ouviu, mandou um feedback falando que gostou pra caralho e tal, né? Então, salve aí, Julião, valeu mesmo pela... de verdade, satisfação. Satisfação mesmo. Então, assim, se você quiser entrar em contato com a gente, vou falar aqui as redes sociais e o e-mail para vocês darem o feedback, curtirem, compartilharem, comentarem, que a gente qualquer coisa. Ele tá aceitando. E assim, quem quer participar, fala com a gente aí. A gente até entrou em contato com alguns torcedores, o Rodrigo falou já. E em breve, provavelmente, não vai ficar só eu e o Rodrigo, que é muito chato escutar só eu e o Rodrigo, principalmente porque ao meu lado a minha voz é muito linda, essa voz anasalada, e o Rodrigo é um pouco chato, mas em breve a gente vai ter mais pessoas. Inclusive agora eu tô demitindo o Guilherme desse podcast. Não recebo pra ser demitido. É verdade, merda. Vai ser um monólogo, né? Mas a gente tá entrando em contato com alguns torcedores. A única coisa que falta, na verdade, ajeitar é essa relação de ter o Skype, né? Que a gente tá tentando aí, como eu falei pra vocês já lá no podcast passado. O tempo é difícil da gente, a gente realmente não sabe mexer em muita coisa, mas com força a gente vai conseguir. Então provavelmente até o nosso programa 100 vai ter outra pessoa. Até o 100 vai ter. Bom, quer mandar e-mail pra gente? Fácil. O e-mail é alvinegrosdavila@gmail.com. alvinegrosdavila@gmail.com. No Instagram, a nossa arroba no Instagram é Alvinegros da Vila. Só procurar lá, Alvinegros da Vila. No Twitter é um pouquinho diferente. No Twitter é AlvinegrosPod ou #AlvinegrosPod. E no Facebook, podcast Alvinegros da Vila. Podcast Alvinegros da Vila. Então não esqueça aí de deixar um like, de compartilhar, de dar essa moral pra gente. É muito importante. A gente está começando agora, a gente sabe que é difícil, mas quando as coisas são feitas assim com vontade e sobre uma coisa que a gente ama, a gente faz por prazer. Então dá essa moral pra gente aí. E Guilherme, manda os últimos comentários pra gente encerrar isso aí. Os últimos comentários é simplesmente agradecer essas duas pessoas maravilhosas que falaram com a gente. Tem mais pessoas que falaram, não muitas, né? Não vou mentir, não tem 100 pessoas que falaram, mas já estão começando a dar o feedback, assim. É só agradecer e esperar os próximos programas. A gente vai... É que quando a gente fizer a gravação do outro, quando lançar esse podcast já vai ter passado, mas a gente vai na Vila, vai tentar entrevistar mais gente que nem no outro programa. E é isso, cara. Agradecer e se puder, comenta, que é muito importante pra gente. Lembrando sempre, Alvinegros, compareçam aos jogos. Se você não pode comparecer, dá uma moral pro Santos nas redes sociais. Enfim, o Santos não é só um embleminha que você sai falando por aí. Hoje ganhou, né? Hoje ganhou. Então, vamos comparecer aí. O Santos precisa disso. A gente sabe que não é só um clube, é um estilo de vida, é um amor que você vai ter pro resto da sua vida, é um amor sincero, tá? Então, obrigado a todo mundo que tá ouvindo aí, obrigado aos torcedores que estão comentando, valeu, até o próximo programa, e lembrem-se, nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Tchau!